Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quarto episódio do NRCast. Hoje com um grande amigo aqui, o Wellington Nascimento. Olá, boa noite pessoal. Boa noite, Edson. Boa noite. E aí, meu amigo, como que você está nessa noite maravilhosa aqui de Alphaville? Muito bem, muito bem. Muito feliz pelo convite de estar aqui com você, para a gente edificar esse pessoal, todo mundo que está aí no NR Clube. Vai ser um grande prazer a gente bater esse papo. Pessoal, esse meu amigo aqui, eu vou começar assim. 78,5% das famílias brasileiras precisava assistir o conteúdo desse cara. Só de um segmento que ele domina, de um determinado assunto que ele domina. Agora você imagina, ele domina no mínimo 5 áreas da vida, assim, que ele brinca. A gente vai falar algumas dessas áreas aqui, Wellington. Mas eu gostaria que você se apresentasse ao pessoal. Quem é o Wellington? Bom, o Wellington tem 39 anos, sou casado há 20 anos já, tenho 3 filhos, Christian, Valentina e Alice. E é um cara que viveu a maior parte da vida dele como você, eu acredito, que buscando um sonho perdido. É um sonho que nunca se materializava. E que focou em ir atrás realmente desse pote que estava do outro lado do arco-íris. E sou esse cara que é super motivado, que tem os pés no chão e a cabeça lá longe, e que a cada dia conquista um dia como se fosse uma grande vitória. Uau, forte. Pessoal, o Wellington, eu tenho aprendido assim, ele brinca, né? Que às vezes ele é muito cético, é isso que você fala, Cético, né? isso aí, cético. E eu precisava um pouco mais dessa área da minha vida, né? E assim, eu aprendi muito com o Wellington a olhar as coisas pelo lado mais racional, porque a gente é muito emocional, né, Wellington? Eu, Sim, sim. principalmente, sempre a minha emoção, ela fez parte da minha vida 70, 80% a mais. Então agora eu estou trabalhando o meu lado racional. E existem assuntos sérios que a gente precisa ser céticos, precisa racionar. Peraí, é isso mesmo? Faz sentido? Não faz? E eu aprendi muito com isso modelando você. Mas hoje, assim, como é que vive o Wellington? Qual que é o seu lifestyle, assim, hoje? Porque eu admiro, né? A gente até estava conversando que eu queria que você viesse com a outra da blusa, porque o Wellington tem um estilo próprio, gente. O Wellington, assim, ele vai trabalhar à vontade, hoje ele já De domina. chinelo. Aqui vocês estão conhecendo já, eu vou deixar essa deixa aqui, um verdadeiro NR. O que que é um verdadeiro novo rico? Ele faz o horário dele, ele trabalha do jeito que ele quer, da onde que você tiver só internet e celular, né, Wellington, hoje, É isso basicamente. aí, sim. Me fala um pouco mais desse seu estilo de vida. É um estilo de vida que eu sempre quis viver, mas que eu não tinha condições de viver isso. Então, muito tempo que eu vivi na CLT, e na CLT você sabe, você tem horário para entrar, horário para sair, você tem o seu horário de almoço. E se você parar para pensar, é tão incrível como você se permite ser doutrinado e ser acorrentado, e até determinar o horário que você come. Hoje, falando sobre isso, eu olho para um passado que de muita dor. E voltando para a sua pergunta de lifestyle, eu acho que tanto o ceticismo quanto o lifestyle, eles nasceram de um processo de muita dor. Eu não me conformava em ter que nascer, crescer, constituir família e morrer do mesmo jeito, sendo direcionado por alguém a todo momento sobre descanso, férias, remunerações e por aí vai. E eu desejei muito para mim viver esse lifestyle. Durante a pandemia, isso ficou muito mais latente, né? A última empresa que eu trabalhei, como nesse regime de CLT, nós éramos home office. E eu gostei muito daquilo. Top. Porque era um processo que eu tinha uma pseudo-liberdade de estar ali no meu ambiente que era um pouco mais familiar e confortável para mim. E só que mesmo assim eu ainda me permitia algumas vezes ir para uma cafeteria, ir para uma padaria e passar o dia lá trabalhando de lá. E eu entendi que era aquilo que eu queria viver.
obviamente não necessariamente numa padaria, numa cafeteria, mas da onde eu quisesse estar. E foi aí que nasceu esse lifestyle, esse meu jeito de viver. Então hoje eu me permito andar do jeito que eu quero, me vestir da forma que eu quero, sem ter uma necessidade que alguém me aprove por eu estar de um determinado jeito, ou com um determinado uniforme que as pessoas acham que é o correto de eu me comportar ou vestir naquele momento, mas eu me porto da maneira com que eu me sinta bem. E pessoal, antes, porque isso aqui é o selo NR Clube, esse estilo de vida, esse lifestyle que eu estou falando para vocês. Quando a gente desenhou o projeto do NR Clube, era para trazer essa filosofia de vida. E quando eu vi o Wellington vivendo isso, eu falei para ele, você é um verdadeiro NR, os novos ricos, tá? Para quem já faz parte da comunidade NR Clube, já sabe todos os 21 passos para você se tornar um empreendedor NR, assim como o Wellington. Inclusive, pessoal, tem conteúdo do Wellington lá dentro da plataforma já disponível para vocês. Wellington, só me responde uma pergunta que vai deixar todo mundo chocado. A sua produtividade, a sua entrega de resultado, foi menor ou maior nesse seu estilo de vida? Muito maior. Quase Umas 500% a mais. 500%. 500%. Vocês entenderam isso, gente? 500%. Vocês não estão entendendo, tanto de faturamento para ele, quanto para a empresa. Wellington, quantos anos você trabalhou no regime CLT nesse segmento? 20 anos. 20 anos. Eu estou arriscado a dizer que o valor que você já vendeu, já faturou, esse ano talvez já bate quantos por cento desses 20 anos? Porque você vendeu muito esse ano. Eu vendi muito esse ano. Eu acho que relacionado a vendas, durante os 20 anos que eu vendi, não se compara a esses 6 meses. Vocês entenderam isso? A gente vai falar de números, vamos falar de algumas informações que não pode deixar aqui no YouTube daqui a pouco, para a galera que está lá dentro do nosso clube de empreendedores, tá? Então tem conteúdo aqui, galera, que a gente tem que tomar cuidado. Infelizmente, nós estamos na geração Nutella, tá? Então, por isso que a gente tem essa separação aqui do NRCast. Mas pode continuar aí que o Wellington vai entregar um conteúdo top para vocês. Wellington, agora uma pergunta, a terceira pergunta que eu faço para todo convidado meu. O que é Deus para você? Olha, Deus é um amigo muito íntimo e muito próximo. Deus é uma pessoa que caminha junto comigo e coloca dentro de mim, às vezes, algumas decisões que eu não tenho coragem de tomar. Uau! E é um amigo que não me julga, é um amigo que não se importa com aquilo que eu vivi de errado, mas é um amigo que me empurra, é um amigo que coloca dentro de mim sonhos. E durante muito tempo da minha vida eu achei que eu era um cara sonhador. Mas eu percebi no final de que é ele que sonha por mim. Uau! E todos os meus sonhos eu falo assim, nossa, eu sou um cara que eu consigo realizar muitos sonhos que eu tenho. E na verdade não são sonhos meus e nem a realização é minha. Eu percebo que tudo é dele, para ele. E eu sou somente um veículo que ele me usa. Às vezes me comporto como um Fusca, mas na maioria das vezes como uma grande Porsche. E isso me faz realmente ter essa motivação diária, porque eu sei que ele tem muita expectativa nesse meu veículo. Uau! Pessoal, por isso que eu gosto de fazer essa pergunta. Se vocês identificar, cada convidado, ele mostra uma versão de Deus. E quando eu faço essa pergunta, Wellington, eu conheço Deus cada vez mais. Porque tem fases da vida que a gente está como um servo de Deus. Existem fases que a gente está como amigo íntimo. Essa é a fase mais top que eu já encontrei no mundo espiritual. Quando você entende essa intimidade que você tem com Deus. E eu sei da sua história e, de fato, pessoal, o Wellington tem essa intimidade. É surreal o temor e a transformação de vida que o Wellington tem através dessa intimidade com Deus. Sim. Por isso que eu faço sempre essa pergunta, porque cada pessoa tem uma intimidade, cada pessoa está numa fase espiritual, porque o mundo espiritual a gente também tem fases, né? Tem evolução. Eu acho isso muito show.
Wellington, agora falando um pouco mais da sua vida profissional. Hoje você atua em alguns segmentos, né? Está se tornando aí um empreendedor nato, né? Logo em breve aí não vai ser só alguns segmentos que você atua, mas algumas empresas que você vai estar na frente aí, eu tenho certeza disso, de tudo que vem acontecendo na sua vida. Sim. Mas tem um segmento que a gente precisa falar para o pessoal do YouTube aqui, que é aquilo que eu tinha comentado com você antes, que hoje, a gente analisando aqui, pessoal, tem basicamente uma pesquisa da Agência Brasil, que é do governo, tá? 78,5% das famílias brasileiras estão endividadas, ou seja, estão sem crédito, não tem cartão de crédito, não consegue comprar um produto numa loja, seja roupa, seja um celular. Infelizmente, o nosso país tem esse percentual alto e uma das funções que você tem, um dos nichos que você atua, você trabalha com um produto que ajuda essas pessoas. Mas você me falou algo interessante nos bastidores. Na sua opinião, como ajudar essas famílias? Eu acho que, em primeiro lugar, é a questão da própria educação financeira, né? Voltando só um pouquinho, o que acontece? Da onde surgiu isso, né? O Wellington, assim como 78% dessas pessoas, era muito dependente financeiramente de um empréstimo de um cartão de crédito de alguém, de dinheiro emprestado de alguém, porque nunca se enxergou como independente financeiramente. Então, eu comecei a instalar em mim drives de dependência financeira sobre os outros. Quando eu queria adquirir algo e eu tinha um nome sujo, não tinha cartão de crédito, porque lá atrás, quando no meu início da minha vida financeira e profissional, eu tinha cartão de crédito, eu tinha cheque, eu estava quase num processo de emancipação com 16 anos. Uau. E eu lembro que um banco grande me deu um cartão de crédito, não, um talão de cheque, eu tinha 16 anos. Então, 20 folhas de um talão de cheque duravam uma semana na minha mão. E o que aconteceu comigo? Devido à não educação financeira que eu tive, eu quebrei. E essa quebra financeira, ela aconteceu por diversas vezes. E aí você coloca como, durante muitos anos, a pessoa não ter essa independência de falar, eu quero aquele produto porque eu posso comprar, ou eu quero fazer uma viagem porque eu posso pagar. Isso a gente não está falando da quantidade de vezes que você vai parcelar aquilo, porque isso pode se tornar acessível para o valor que você recebe pelo seu faturamento mensal. Só que aquilo te gera uma dependência emocional muito grande Sim. das pessoas. Primeiro, a dependência emocional daquelas que te emprestam. Sim. Porque você acaba se tornando refém, escravo daquele que te emprestou. E também a dependência financeira e o julgamento daquele que te diz não. E hoje, até quando você vai viver isso? São essas perguntas que eu me fiz. E até quando você vai ver pessoas ao seu lado vivendo dessa forma também? E então, eu aprendi que existem mecanismos e existem técnicas que você pode utilizar não só para você ter o conhecimento financeiro de como você pode agir, mas também para te tirar desse buraco que é a inadimplência, por exemplo. Que é, por exemplo, muitas vezes a gente tem uma população que ela tem o nome limpo, mas ela não tem um score que faça com que ela se sinta, ou que o banco veja nela, que ela é uma pessoa que o banco pode emprestar um dinheiro, disponibilizar um financiamento, um cartão de crédito, porque o banco corre o risco dela ser um mau pagador. Então, existem técnicas que você vai afunilando para que você tenha essa independência, que os bancos te procurem para que você não mais procure os bancos, Show. as financeiras corram atrás de você para fazer esse financiamento. Então, são técnicas que eu aprendi nesses últimos meses e que eu tenho colhido o resultado disso. E tenho empregado isso também na vida das outras pessoas. Pessoal, a minha pergunta é: será que faz sentido para você aumentar o seu crédito, o seu limite?
Será que faz sentido para você entender que você merece viajar, comprar um bom produto, que você um dia merece chegar num restaurante e fazer um pedido sem olhar para o lado direito do cardápio, do menu, Isso aí. né? Como isso pode ser feito? Começando com a educação financeira. Só que a educação financeira aí a gente pode evoluir um pouquinho, chamar de inteligência financeira, né, Wellington? Isso. Porque a educação financeira tradicional é aquela que você não pode gastar mais do que você ganha. Isso aí todo mundo sabe. Agora a pergunta é como aumentar o seu faturamento de forma inteligente e como você fazer com que os bancos corram atrás de você. Esse é o código. E esse cara carrega o código. Inclusive, antes da gente estar gravando esse podcast, ele estava me dando uma mentoria ali sobre alguns valores, né, Wellington? Que eu estava direcionando algumas negociações e algum investimento. Nós não vamos falar aqui, mas eu vou ter aquele cartãozinho preto lá, aquele que você coloca o investimento, né? Nós vamos fazer isso aí lá para os bastidores do NR, nós vamos mostrar, né? Vamos mostrar lá o cartãozinho preto. E, Wellington, outra coisa que você me falou também, além da educação financeira, que o pessoal hoje, assim, a gente de fato não é trabalhado muito isso nem na faculdade. Você faz uma administração, você não tem lá uma aula, talvez agora evoluiu, né, nos últimos anos, mas eu fiz contabilidade e na época a gente trabalhava pouco inteligência financeira. Falava-se pouco de investimento. O que a gente aprende? Custo. Né? A gente não aprende muito sobre como colocar o dinheiro para trabalhar. E hoje um pouco do que você domina é colocar o dinheiro para trabalhar. Se hoje o brasileiro soubesse o básico de como colocar o dinheiro para trabalhar para ele, você acredita que esse número aqui mudaria? Com certeza. Uma coisa que eu percebo também é o brasileiro ele tem uma herança cultural muito grande desde o tempo dos escravos. E essa herança, ela diz muito a respeito, por exemplo, Edson, sobre alimentação. Sim. Então, obviamente que hoje a gente tem brasileiros que vivem de carteira assinada, recebem através de uma CLT e não há nenhum problema nisso. Mas a gente também vê supermercados, pizzarias, Habib's, lojas de conveniência, tudo que é relacionado à refeição, alimentação e comida cada vez mais cheio. Sim. Será que essas pessoas estão ganhando cada vez mais? Ou será que essas pessoas estão investindo o dinheiro em alimentação porque foram drives de escassez que foi alimentado através do tempo da escravidão? Então, hoje eu vou no mercado, eu vejo cada vez mais filas grandes, carrinhos lotados. Eu vejo pessoas comendo bem cada vez mais. A gente vem de uma geração, até uns anos atrás, de que sinônimo de prosperidade era gordura. Quanto mais obeso aquela pessoa fosse, mais dinheiro ela tinha. Verdade. Porque ela poderia comer nos melhores restaurantes, porque ela poderia comer o que ela quisesse. Então você percebe que um dos drives que foram instalados é sobre a escassez. E o que a escassez faz? No primeiro momento que você recebe, o que você faz? Come tudo aquilo que você teve limitação durante o mês. Sim. Isso principalmente acontece com as pessoas que trabalham em CLT. Quando eu recebo o meu ticket, o que eu faço? Eu como. Vamos na... Então, está muito ligado sobre o alimento. E é só você mudar as prioridades. E nesse momento eu estou falando para você sobre prioridades, eu não estou falando de uma segunda fonte de renda. Eu estou falando sobre a administração daquela sua principal fonte de renda. E essa é uma das questões que mudou também em mim. Óbvio que hoje eu tenho liberdade, comer onde eu quero, mas uma das coisas que eu pensei no tempo da escassez e da pobreza, era quando eu mais comprava em supermercado. É quando eu mais queria estar em restaurantes. Porque o alimento, a mesa, está muito ligado a isso. É aquela questão, a gente come as nossas emoções, né? Então, você falando isso me lembrou, eu parei numa conveniência ontem,
de posto e realmente estava lotada, a galera comendo, principalmente aqui em São Paulo, isso é muito movimentado, lá no interior do Mato Grosso também. Realmente, o número de pessoas consumindo tem aumentado bastante. Por exemplo, na minha cidade tem dois, lá no interior do Mato Grosso, tem dois segmentos que mais crescem. O primeiro é farmácia, cresceu absurdo. Segundo, distribuidora de bebida. Não teve crise na pandemia. É isso aí. Porque a galera ficava em casa, bebendo, né, consumindo, e pós a pandemia isso só potencializou, porque daí a galera começou a se encontrar para matar a saudade. E, de fato, se você pegar o quanto o brasileiro ele gasta com uma alimentação, é muito alto o número, né? E você instalando esse drive, fazendo essa reprogramação, você vai diminuir o seu custo mensal. E eu fiz isso, eu e a minha esposa. Quando a gente casou, as nossas compras ficavam o valor muito alto. A gente fez uma compra mensal que passou 4 meses, a gente não tinha consumido aquela quantidade de mercadoria e venceu. Entendeu? Venceu o pacote de macarrão, venceu o arroz, né? Deu até caruncho. Por quê? Porque nós comprou na emoção, acostumado de vir naquela frequência e vamos fazer aquela comprona. E de fato é da cultura do brasileiro, não pode faltar alimento. E você tocou num ponto assim que mexeu até comigo aqui, me fez lembrar de muitas situações que de fato eu já trabalhei, o meu primeiro emprego foi mercado. Então, quando você estava falando, eu vi a cena de eu empacotando aquelas compronas, eu fazendo a entrega daquelas compras, sabe? E tem tudo a ver. E outro detalhe, Wellington, sobre colocar o dinheiro para trabalhar. Quando que você virou essa chave? Eu virei essa chave quando eu entendi que existiam pessoas que estavam dormindo tranquilo, enquanto eu estava tentando ainda sobreviver com o básico. E a partir desse momento eu comecei a... Eu não gosto muito de ler, é um grande segredo aqui que eu vou falar para você, mas eu gosto muito de assistir. Então eu gosto de ver documentários, eu gosto, por exemplo, tem um escritor que eu gosto, e aí eu vou ver todas as entrevistas que ele fez, vou ver podcasts, vou ouvir tudo aquilo que ele fala e acompanhar para modelar mesmo. E eu entendi que algumas pessoas estavam realmente com a tranquilidade e uma tranquilidade que eu não tinha. E eu comecei a aprender com essas pessoas, a investir. Eu, por exemplo, peguei o dinheiro da minha rescisão quando eu saí da empresa e eu investi toda ela. E eu esqueci. E eu me comportei a partir daquele momento como se eu não tivesse aquele recurso. Top. E da mesma forma aconteceu, por exemplo, com o seguro-desemprego, assim, tentei esquecer e fazer dinheiro a cada mês, independente de quanto eu tinha no banco. Show. E eu acho que isso era muito engraçado, porque logo que eu fiz esses investimentos, para mim era um prazer acordar todo, e é um ritual que eu tenho até hoje. Eu acordo todo dia de manhã e eu abro o meu celular, eu abro o aplicativo do banco e eu vejo quanto rendeu de ontem para hoje. Esse é o segredo dos bilionários que são os maiores investidores na Bolsa de Valor Mundial, sabia? Não sabia. O que traciona você investir? É você olhar os seus rendimentos diários. E eles têm essa rotina matinal, sabia disso? E na época dos drives de escassez, que eu ainda tinha, mesmo acompanhando o aplicativo do banco, eu sabia que o rendimento de ontem para hoje, meu café da manhã estava garantido. Uau! Só e eu sempre fiz. O rendimento. Não, eu não iria gastar, mas eu ia saber mais ou menos isso. Eu costumo gastar, sei lá, X valor no café da manhã. Bom, eu já ganhei aquilo ali, então eu posso gastar tranquilamente. E óbvio que eu não gastava, e aí no dia seguinte tinha uma porcentagem a mais. E aí no outro dia, e assim isso foi me motivando a cada vez parar de comer para colocar dinheiro lá. Porque é uma motivação assim muito grande. E Wellington, agora quando você fala parar de comer, vamos raciocinar aqui, pessoal. Imagina que o Wellington tomava todo dia um cafezinho básico, gastava lá seus, vamos supor aqui, R$30.
Só que hoje, se você segue o Wellington no Instagram, aliás, pessoal, a gente já está chegando no final aqui no YouTube. Qual que é o seu Instagram? Eu sou o Wellington Nascimento. Você vai ver esse cara indo nos restaurantes que eu vou te falar, coisa linda. Ô, de verdade, você me desbloqueou quando você começou a postar os restaurantes que você frequenta, a forma que você é atendido e tal. Gente, me deu uma vontade de ficar multimilionário, que você não tem noção. E aí, eu falei, eu preciso aprender mais ainda de colocar o dinheiro para trabalhar para mim. Porque, assim, o que o Wellington está vivendo é algo extraordinário. E eu até deixo aqui mais um pedido, continua mostrando que aquilo motiva as pessoas. Porque, assim, eu te conheço, eu sei da sua história, e quando eu vejo, eu falo, cara, o Wellington está no desfrute. Por quê? Você mudou a rota. E as pessoas acham que num bom restaurante, às vezes vai gastar rios de dinheiro. E não é bem assim. Não. Entendeu? Às vezes você vai num determinado local, com 4 pessoas, você vai gastar uma grana absurda, sendo que você poderia estar com sua esposa num belo de um jantar, num belo de um restaurante. Né? E agora, com um detalhe, com a consciência em paz, porque o aplicativo só está rendendo. Então, assim, esse código que você falou do alimento e o código do investimento, quando você virou essa chave, colocou o dinheiro de fato para trabalhar para você, é a grande sacada e a grande virada de qualquer pessoa. Então, você que está nos assistindo, você precisa viver isso. Então, não interessa se rendeu R$1. Isso mesmo. Amanhã vai render 1,05. É isso aí. Depois 1,10, 1,15. E aí você vai descobrir o segredo dos juros compostos, tá? Mas tudo isso aí a gente vai estar ensinando você lá dentro da plataforma. Aqui também a gente vai dar várias dicas no YouTube. Mas por enquanto, Wellington, o tempo passa rápido. Você acredita que já foi o nosso tempo aqui no YouTube? Foi uma pena. Pessoal, para quem já é membro do NR Clube, continua lá dentro, tá? Para quem ainda não é, aqui embaixo tem um link, aproveita aí, a gente está no pré-lançamento do NR, tem um desconto especial para vocês aqui do YouTube, então cai para dentro, vai para lá. E, Wellington, deixa aí mais alguns códigos ou o que você sentir para a galera do YouTube aí, já chama para te seguir também, já falou seu Instagram, mas pode repetir, porque assim, o Wellington carrega algumas mensagens extraordinárias e vem muita novidade aí, né, Wellington? Vem muita coisa nova, a gente está com outras fontes de renda, e aí a gente vai colocar isso para trabalhar e justamente que essas novas fontes de renda gerem em vocês motivação de sair do lugar, de levantar do sofá, de não se acostumar com aquilo que você vive para viver um novo tempo. Um novo tempo que Deus tem para você, um novo tempo que você tem para sua família e um novo tempo que você vai colher frutos que você nunca imaginou que existiam. Uau! E também você vai vir com podcast, vai vir com novidades aí, né? Vamos vir com novidades, eu conto para vocês aí também em primeira mão. Então segue o Wellington lá, tá? Também vou deixar o link aqui abaixo. Wellington, você tem algum grupo de transbordo no WhatsApp? Vai criar alguma coisa? Eu vou criar. Hoje eu ainda não tenho. Não tem, mas vai eu vou criar. Muitas pessoas estão pedindo e realmente eu vejo a necessidade hoje de compartilhar isso. Tá, então é o seguinte, assim que ele disponibilizar o link aqui abaixo desse vídeo, depois você volta aqui, tá? Eu vou deixar o link do grupo, assim que você tiver ok, tá bom. Você manda e eu já coloco aqui na descrição para a galera cair para dentro e aprender a pegar os códigos lá com você. Combinado. Fechou? Valeu, galera. Se inscreve aí, compartilha, tamo junto e vamos para cima.